Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, mais os vídeos tradicionais aqui do canal que acontecem todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, há mais de 10 anos, vão continuar normalmente. Esse áudio é um extra para quem prefere só me ouvir. Então você tem essa opção aqui no YouTube e também nas plataformas que são exclusivamente de áudio. Gente, eu pedi na rede vizinha, eu abri a caixinha de perguntas e pedi para vocês me enviarem sugestões de temas, né, para o áudio dos domingos. E a maioria das pessoas me pediu para falar sobre relacionamentos, cada um à sua maneira, né? Mas o pano de fundo da maioria das perguntas estava relacionado a esse tema que é tão recorrente aqui no canal. É sempre bom a gente retomar os temas, né? Até para refinar percepções, atualizar conceitos, acrescentar coisas, ou até repetir coisas também que já foram ditas, afinal a gente aprende por repetição. Então, acho que é um tema que vale a pena a gente retomar sempre que possível. E uma pergunta que eu recebo com frequência é assim: Gisela, por que tá tão difícil atualmente conseguir construir um bom vínculo afetivo, né? Conseguir encontrar um grande amor, viver um vínculo saudável? Parece que as pessoas estão cada vez mais rasas e mais superficiais, né? De fato, esse questionamento me lembra uma frase do Osho, para variar, na qual ele fala o seguinte: quem vive na superfície nunca poderá ter vínculos profundos. E é bem verdade, né? A maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, vive na superfície, porque a gente vive numa cultura de gratificação imediata. Todo mundo procura por coisas rápidas, soluções rápidas, respostas rápidas, né? Um método milagroso que vai solucionar um problema de saúde, ou que vai resolver sua vida financeira, né? Ou que vai resolver os seus relacionamentos afetivos. E claro, gente, que as grandes coisas da vida, elas levam tempo para serem construídas, elas não são construídas do dia para a noite. Isso deveria ser uma coisa óbvia, mas infelizmente hoje em dia isso não é mais óbvio. E claro que a tecnologia acabou nos influenciando muito nesse sentido, porque você pode, por exemplo, entrar num site e fazer uma compra, sei lá, em menos de 5 segundos, 10 segundos. Quando muito, você leva ali 1 minuto, né? Às vezes para comprar uma comida num aplicativo, é tudo muito rápido, muito instantâneo. E a gente acaba levando essa mentalidade do instantâneo também para os relacionamentos afetivos. O conceito das relações líquidas, que foi cunhado pelo sociólogo polonês, né, o Bauman, ele cunhou esse termo, relações líquidas, para descrever a natureza das conexões humanas na sociedade atual. E ele fala o seguinte, que as características das relações líquidas, elas envolvem flexibilidade, ou seja, as relações são facilmente estabelecidas e dissolvidas. Ele fala também da temporalidade, as conexões são temporárias e não tem compromisso a longo prazo. Ele fala da superficialidade, que as relações são baseadas em interesses imediatos, não em profundidade emocional. Fala do individualismo, que cada pessoa é focada em seus próprios objetivos, em suas próprias necessidades. E fala do descompromisso, né, que é fácil sair das relações quando elas não são mais satisfatórias e que a causa disso é a globalização, a capacidade de mobilidade, a conectividade que aumenta as opções e reduz o compromisso. Fala do consumismo, que as relações são vistas como produtos de consumo. Fala da tecnologia, né, que a mídia, os aplicativos facilitam essas conexões superficiais e da mudança de valores sociais que trazem uma prioridade no individualismo, né? Inclusive, esses dias eu até vi uma pessoa falando algo como que quando ela vai se relacionar, ela não se importa tanto com quem ela está se relacionando, ela se importa com aquilo que ela sente ao se relacionar. E eu achei essa questão interessante porque parece que é um padrão comportamental hoje em dia. A gente busca vínculos para a gente satisfazer um desejo do ego, porque a gente gosta, né, daquela emoção, né, de estar apaixonado, a gente gosta da adrenalina, do bem-estar, do prazer de estar apaixonado.
e a gente não olha muito para o outro, né? Então a gente desconsidera o ser humano porque o que importa é o que a gente sente. Então essa visão, a meu ver, é bastante individualista, é bastante egoísta, né? Claro, cada caso é um caso, mas normalmente é uma percepção muito egoísta, muito autocentrada, que faz com que a gente desconsidere o outro. Por isso que é tão fácil e tá tão banalizado você começar um vínculo, não gostei e tal, não dou satisfação, bloqueio a pessoa, assumo, tanto faz o que ela tá sentindo, é o famoso ghosting, né? Eu sumo da vida da pessoa, acabou, não falo mais, a pessoa me procura, eu ignoro, bloqueio, acabou, não tenho compromisso, porque o que importa é o que eu sinto, o que importa é eu ser feliz, né? Como se a felicidade excluísse completamente o outro. E as consequências das relações líquidas, segundo o Bauman, são consequências como isolamento, ou seja, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, cada vez mais inseguras, com uma sensação de perda de significado da vida, porque as relações superficiais, elas não nutrem, né? Elas não dão um sentido para a vida, um propósito. E estão com muita dificuldade em construir confiança, porque as relações líquidas, elas impedem a formação de laços mais fortes. Então, de fato, existe um contexto social que acaba endossando esse padrão comportamental, que é o da superficialidade mesmo, né? É de ver o outro como um objeto de consumo, assim como a gente às vezes faz com roupa, né? Quando a gente compra roupa de baixa qualidade nessas lojas que são muito baratinhas, que não são sustentáveis, a gente compra porque é baratinho, aí a gente usa aquela camiseta, aquela blusinha lá 2, 3 vezes e olhe lá, aí joga fora, né? Não dá nem para doar porque às vezes rasga, o tecido é de péssima qualidade, a gente já vai e compra outra. Então essa mentalidade do consumo, ao invés da gente pensar, por exemplo, em comprar uma roupa de boa qualidade, que tem um tecido bom, que às vezes é um pouco mais cara, mas que vai durar muitos anos, né, que não vai fazer com que a gente fique descartando roupa, né, não vai tratar a roupa como algo completamente superficial, e sim com senso de responsabilidade. Essa mesma superficialidade e essa mentalidade do descarte a gente leva para as relações afetivas. Então é tipo assim, a pessoa se casa hoje, o outro faz uma coisinha que ela não gostou, que nem afetou um valor estrutural dela, nem foi algo tão relevante, ela não tem resiliência para lidar com aquela desafinidade, ela não tem tolerância, ela não tem paciência, ela simplesmente rompe o vínculo, porque aquela pessoa está tão acostumada com gratificações imediatas que ela não pode lidar com o mínimo de desconforto em nenhum tipo de relacionamento, nem de amizade. Então, se existe o mínimo de desafinidade em algum vínculo de amizade, nem precisa ser algo muito relevante, muito estrutural, a pessoa simplesmente rompe o vínculo, porque ela leva essa mentalidade, né, das relações líquidas e superficiais, dessa descartabilidade, ela leva essa mentalidade para qualquer tipo de relacionamento, assim como ela faz com a roupa dela, como se fosse algo que ela simplesmente pudesse usar, jogar fora, não tem compromisso, não tem aprofundamento. Ela simplesmente usa a bel prazer, aí cansou, enjoou, tchau, corta. Esquece que o outro é um ser humano, que tem sentimentos, né? Que o outro não é um objeto para satisfazer os desejos transitórios do ego dela. Então, infelizmente, gente, existe sim esse padrão social que está acontecendo hoje em dia, né? Que está cada vez mais intenso, dessa superficialidade, que faz com que a sociedade vá mudando de valores e com que as pessoas acabem normalizando comportamentos extremamente superficiais. A gente ouve termos do tipo, quantos você pegou, né? Como se o outro fosse pegável, né? Então o outro é alguém que eu pego para satisfazer um desejo. Então, peraí, mas esse outro é uma pessoa? Quando eu estou me vinculando energeticamente com alguém, eu estou trocando muita energia com essa pessoa. E, gente, a troca de energia com o outro nunca é algo banal, nunca é algo superficial. Então, quando eu vivo um relacionamento, por exemplo, onde não tem respeito mútuo, onde existe uma relação de uso, né, onde eu vejo o outro como alguém que existe para satisfazer um desejo do meu ego e não como uma pessoa em si, com a própria individualidade,
essa interconexão entre os corpos energéticos, né, acaba influenciando muito, não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental. Tem inclusive livros do Chico Xavier sobre esse assunto, para quem tiver interesse, para quem gosta do tema da espiritualidade. Ele relata o como essas questões acabam influenciando a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida como um todo, porque quando a gente tem uma troca energética com a outra pessoa, isso exige muita percepção, muita responsabilidade, porque a gente fica com a energia daquela pessoa no nosso corpo, então não é algo banal, não é algo superficial como é colocado hoje em dia. Ah, então para eu ser livre, eu vou fazer o que eu quiser, não vou ter responsabilidade afetiva, né? Vou descartar as pessoas como quem descarta uma roupa que não serve mais, uma roupa que rasgou, vou tratar as pessoas como objeto. Então, infelizmente, essa superficialidade que é muito endossada, e as pessoas até brincam com essa postura, supervalorizam esse padrão comportamental como se fosse um sinal de liberdade, quando na verdade é uma prisão aos desejos do ego, né? Porque a verdadeira liberdade, ela é fruto do autoconhecimento, ela é fruto da conexão com a fonte criadora. E o autoconhecimento, a conexão com a fonte criadora, nos traz maturidade e não superficialidade. E faz parte da maturidade a gente ter resiliência para lidar com as situações do dia a dia e para aprender a conviver com certas diferenças. Claro, como eu sempre falo com vocês, tem diferenças com as quais a gente realmente não consegue lidar porque afetam valores que para nós são essenciais, né? Parafraseando o Arlie Cravo, a gente tem valores negociáveis e valores estruturais. Então, esses negociáveis a gente consegue lidar num relacionamento. Os estruturais, não. Então, obviamente, que se aquele vínculo está afetando um valor estrutural para nós, não dá para continuar. Mas o que acontece hoje em dia não é que as pessoas se cansam umas das outras porque o outro está afetando um valor estrutural. É porque simplesmente existe uma intolerância extrema a qualquer tipo de dor, por menor que ela seja. E aí eu vou parafrasear o Osho novamente. Ele dizia que a dor e o prazer fazem parte da vida. Quando eu falo dor, gente, não é dor física, tá? É no sentido de que a dualidade faz parte da vida. E quando a gente só busca prazer, prazer, prazer e a gente não consegue lidar com o oposto, a gente acaba se tornando uma pessoa extremamente mimada, extremamente intolerante ao mínimo de diferença, extremamente impaciente, uma pessoa extremamente ansiosa, que se cansa do outro facilmente, né? E às vezes fica sozinho porque não sabe tolerar o mínimo de diferença nos vínculos. Então você acaba muitas vezes cultivando uma solidão compulsória, tamanha a sua dificuldade de lidar com a dualidade da vida. Sendo que em qualquer relacionamento haverá dualidade, haverá problemas, haverá conflitos, porque são dois mundos internos diferentes se relacionando. E como hoje em dia o outro é visto como alguém descartável para a maioria das pessoas que estão com essa mentalidade superficial, né, mentalidade consumista, vou consumir o que me interessa, o que não interessa, jogo fora, né? Então, como a maioria das pessoas tem essa mentalidade, é muito fácil ir embora, é muito fácil sumir sem dar satisfação num relacionamento, é muito fácil se comprometer com alguém e não cumprir. Então você vai, se compromete, fala não, nossa, nunca mais vou fazer tal coisa, você vai ver tal, né? Às vezes um parceiro que trai promete para a parceira, não, nunca mais vou trair. Depois ele acaba caindo no mesmo erro. Porque existe também essa dificuldade no comprometimento, nas relações, em assumir compromissos em todos os sentidos, justamente por conta do individualismo, por conta do egoísmo, esse centramento em desejos efêmeros do ego. Isso, que quem age dessa forma acaba desconsiderando toda a energia vital que troca com o outro, a energia magnética que você troca com alguém quando você começa um relacionamento com alguém, a importância que isso tem do ponto de vista espiritual, a questão kármica também que gera quando você se descompromete, né, com muita facilidade nos relacionamentos.
Então, todas essas questões, gente, elas acabam influenciando, sem dúvida alguma. É um contexto cultural que a gente vive hoje, no auge da transição planetária, que traz como consequência esses relacionamentos superficiais, estresse, ansiedade, falta de resiliência, sensação crônica de insatisfação, por conta de muita impaciência, de expectativas muito altas. Então, às vezes tem pessoas que colocam expectativas tão altas que ninguém é bom o suficiente, só que essa pessoa é incapaz de olhar para si mesma e de perceber que ela também tem um lado sombra, como todo mundo, de reconhecer suas próprias limitações, né? Então, todas essas questões acabam, obviamente, influenciando nessa sensação de que as relações estão descartáveis, como nos falou o Bauman. Agora, como é que a gente pode sair dessa multidão e começar a se comportar diferente para não atrair esse padrão para as nossas vidas? Primeira coisa, a gente tem que mudar o nosso mundo interno, né? Quem é espiritualista como eu, quem conhece as leis herméticas, sabe, como eu sempre falo aqui, tudo que está dentro está fora. Então, se tem um padrão se repetindo recorrentemente na nossa vida, é claro que existem crenças internas, às vezes até traumas do passado que a gente carrega, ou até mesmo crenças de outras existências que fazem com que a gente reproduza sempre o mesmo comportamento, atraia sempre as mesmas pessoas para a gente se relacionar. Então, reconhecer a nossa própria vulnerabilidade, que é a nossa condição humana fundamental, buscar por significado na vida, não se contentar com o superficial, eu sinto que é o primeiro passo para uma mudança de padrão. Então, buscar o autoconhecimento, por exemplo, com meditação, com terapias. Sempre recomendo aqui que você busque um terapeuta da sua confiança, que seja uma pessoa empática, que consiga acolher a sua angústia e te ajude a encontrar ferramentas internas para você lidar com essa dor. Então é muito importante ter um acompanhamento terapêutico. Você pode também, se você acreditar, fazer um trabalho de reprogramação de crenças para conseguir mudar esse padrão do ponto de vista energético e espiritual. Mas o principal, eu sinto, é esse olhar para dentro. É você escolher a busca de significado e ter esse compromisso com a profundidade naquilo que você escolhe fazer, né? Como é que você busca a profundidade? Nas pequenas coisas. Então, por exemplo, desde o alimento que você escolhe comer, a roupa que você escolhe vestir, evitar optar por aquilo que vai trazer simplesmente uma gratificação imediata, pensar no longo prazo. E lembrar que as melhores coisas da vida, elas acontecem com o tempo, né? Quando a gente vai realmente fazendo uma construção gradativa. A confiança num relacionamento a gente constrói com o tempo, não é do dia para a noite que a gente pode confiar em alguém. Às vezes acontece da gente ver pessoas que conhecem uma pessoa hoje e já trata a pessoa como se fosse amiga de infância, só que acabou de conhecer. E é preciso que você entenda, né, que as melhores coisas da vida, elas precisam de tempo para elas se revelarem, para elas se mostrarem confiáveis. E como a gente tem esse impulso da gratificação imediata, às vezes a gente não consegue esperar o tempo necessário para as coisas se desenvolverem. E aí a gente se cansa fácil, se irrita fácil, qualquer coisa incomoda. A gente não tem a inteligência emocional necessária para lidar com a passagem do tempo, para entender, né, que, por exemplo, se você quiser que uma semente germine, existe o tempo de plantio, né, existe o tempo que essa semente vai ficar debaixo da terra até ela brotar. Existem sementes, né, que você pode, que elas germinam em pouco tempo, né, mas mesmo assim levam um tempo. Mesmo as sementes que são consideradas de germinação rápida, ainda assim você vai ter que esperar ali pelo menos uns 7 dias para ela germinar, no mínimo. Uma semente média de 7 a 14 dias, uma semente lenta de 14 a 30 dias. Aí depois que germina, você tem que esperar o tempo de crescimento, né? Então isso é uma semente. Às vezes as pessoas não têm esse tempo, não conseguem esperar 3 dias num relacionamento humano, né? Então conhece uma pessoa hoje, fica com a pessoa 2, 3 vezes, acabou, né? Esperou ali 3 dias para finalizar o relacionamento.
Então é menos tempo do que uma semente de tempo de germinação rápido. Tamanha a superficialidade dos vínculos, né? Então por isso que a gente tem que estar atento para mudar esse padrão na nossa vida e começar a desenvolver a empatia, entender que o outro ele não existe para suprir uma expectativa nossa. O outro é um ser humano que tem necessidades próprias. Quando você se compromete energeticamente com alguém, ao começar um vínculo com a pessoa, isso gera uma conexão vibracional entre vocês e é uma responsabilidade. Então, se você simplesmente cortar o vínculo de forma abrupta e descartar o outro como se fosse um objeto do ponto de vista kármico, você vai estar gerando consequências negativas para si mesmo por conta do padrão comportamental que você vai estar endossando e dos próprios sentimentos que você vai estar causando na outra pessoa pela sua falta de responsabilidade. Então, o outro não é alguém que você pode descartar como se não fosse nada e achar que isso não vai ter consequências para sua vida prática, para sua vida espiritual, achar que tudo bem. Eu rompi, o outro ficou triste, problema dele, ele que lide com essa tristeza. O importante é que eu vou ser feliz, vou fazer o que eu quero. Eu quero o meu prazer, se o outro está sentindo dor, tanto faz. E aí essa superficialidade vai fazendo com que a gente fique cada vez mais anestesiado com relação à dor do outro e cada vez menos empático, o que nos faz buscar cada vez mais a gratificação imediata como se não houvesse nenhum problema em relação a isso. Então, quando você começa a desenvolver a ética da responsabilidade, né, do compromisso, quando você começa a construir comunidades, por exemplo, laços dentro dessas comunidades, desses grupos que são mais profundos, então pode ser, por exemplo, um grupo de meditação que você participe, um grupo de estudo, um clube do livro, enfim, algum coletivo do qual você faça parte, com pessoas que comunguem dos mesmos valores que você, para você ir aprendendo a reforçar laços que realmente importam, né? E aí você vai realmente estruturando esses laços a longo prazo, aprende que você não vai ficar amigo de infância de uma pessoa, amigo de infância é uma maneira de dizer, né? De uma pessoa do dia para a noite, que é preciso um processo, que aquela relação tem que germinar e para isso leva um tempo, demora às vezes meses, anos para você construir uma relação de confiança com alguém, né? E isso envolve empatia, envolve essa ética da responsabilidade, envolve comprometimento, envolve também você lidar às vezes com traumas do passado, com medos que você tinha por conta de vínculos anteriores. Então, é claro que quando a gente vai se relacionar com alguém, não são só os fatores externos que influenciam, né, essa questão das relações líquidas, mas também fatores internos, como baixa autoestima. Então, muitas pessoas não se acham merecedoras de viver um vínculo afetivo, acham que o amor não é para elas, os medos, as inseguranças que vêm do passado, às vezes por conta de uma rejeição que sofreu dos pais, de um bullying que sofreu na escola, de algum sentimento de abandono, de fracasso. Então é evidente que esses traumas do passado, eles acabam afetando a capacidade de uma pessoa se entregar para um relacionamento. Às vezes até algumas ilusões que a pessoa acredita, algumas expectativas que são completamente irreais, de que o relacionamento tem que ser de uma certa forma, só prazer, só alegria, e a pessoa desconsidera que ela vive num planeta de provas e expiações onde impera a dualidade. Então, existe prazer e dor, existe ambivalência, existem opostos, né? Então, às vezes a pessoa só quer a flor, mas não quer ter que lidar com os espinhos, mas os espinhos fazem parte da flor. Então é preciso encarar essa dualidade e ter a resiliência necessária para entender que tudo é dual. E é claro que isso exige um amadurecimento interno para pessoas que estão acostumadas com a superficialidade. Então, se você não quer a superficialidade na sua vida, busque a profundidade, olhe para dentro, escute músicas que possam trazer esse aprofundamento, músicas que elevem a sua vibração, leituras que sejam de fato edificantes, que possam ampliar a sua percepção, que possam ampliar o seu vocabulário, que vão ser importantes para a parte cognitiva, né? Busque também vínculos que você vai se aprofundar,
Não trate as pessoas como algo descartável. Quando você de fato vai buscando a profundidade em todos os setores da vida, por exemplo, na sua saúde, se você eventualmente quer mudar alguma coisa na sua saúde, não adianta você fazer uma dieta milagrosa que vai oferecer um resultado a curto prazo, mas que não será sustentável a longo prazo. Porque essa também é uma forma de você reforçar um comportamento superficial, que você está pensando só no curto prazo. E, gente, quando a gente começa a pensar a longo prazo, e quando eu falo a longo prazo, é longuíssimo prazo. Estou falando também de outras existências. Quando você começa a pensar que o que você faz hoje tem consequências não só para essa existência, mas para outras, porque o espírito é imortal, você começa a desenvolver muito mais profundidade e maturidade na vida, porque você entende que uma escolha que você está fazendo hoje, ela vai te afetar por muito tempo. Você vai ter que lidar com as consequências dela no futuro, entende? Então, quando você começa a ter essa percepção, você também faz escolhas que vão ser boas para a eternidade e não só para esse momento. Você não vai pensar, por exemplo, se você tem essa consciência mais profunda, e você não tem uma consciência superficial que se foca na gratificação imediata, você vai pensar, por exemplo, que se você fizer uma escolha antiética hoje, isso vai te afetar na eternidade, vai te afetar em outra existência, e não só agora. Então, às vezes você faz uma escolha antiética para ganhar um dinheiro rápido, por exemplo. Você sabe que aquele trabalho que você está realizando eventualmente vai prejudicar outras pessoas, mas você não está nem aí porque o dinheiro que você vai ganhar é uma quantia milionária e você fica tentando se enganar que está tudo bem você fazer aquela escolha, que afinal de contas, o problema é de quem acreditar naquilo, que você não tem nada a ver com aquilo. Só que é óbvio que você tem. Se você está endossando um comportamento que você sabe que vai prejudicar outras pessoas, não é que você é ignorante no assunto, você sabe que vai prejudicar. Você faz aquela escolha para se beneficiar e prejudicar outras pessoas. É uma escolha egoísta. Você está pensando só no momento agora, você não está pensando a longo prazo. Então, essa é uma escolha superficial, com foco na gratificação imediata, né, que faz com que você vai ter que colher as consequências disso a longo prazo, em outras existências, né, por conta do karma que isso gera. Obviamente existe a lei da causa e efeito, né? Então, se você plantou, evidentemente que mais cedo ou mais tarde você colherá. E essas consequências das nossas atitudes, elas estão cada vez mais rápidas. E as tentações para a gente sucumbir ao erro, para a gente sucumbir à superficialidade também. Essas tentações, elas aparecem aos montes, todos os dias. A gente tem a escolha de fazer algo errado que vai nos beneficiar temporariamente, pode prejudicar outras pessoas, mas vai nos beneficiar temporariamente, seja com uma gratificação em dinheiro ou qualquer outra coisa que vai nos dar um prazer momentâneo, né? Mas ao fazer aquela escolha, a gente está prejudicando outras pessoas ou animais, enfim, a gente está prejudicando os seres vivos por conta de uma gratificação imediata. Então, faz parte do nosso amadurecimento, muitas vezes, a gente abandonar a gratificação imediata, mesmo que aquilo nos cause uma frustração momentânea, para pensar na eternidade. Tem a frase que eu sempre repito para vocês, é uma frase que eu amo, que para mim foi muito esclarecedora para eu saber se eu estava ou não no caminho certo. Eu sempre me faço essa pergunta, né? Que é uma pergunta que a Joana de Ângeles falou para o Divaldo Franco, a mentora dele. Fala assim: essa ação que você está fazendo agora, ela te aproxima de Deus ou ela te afasta de Deus? Essa pergunta eu acho assim de uma sabedoria indescritível, porque em poucas palavras ela falou tudo que a gente precisa saber, né? Então, você quer saber se você está no caminho certo? É só você se perguntar: essa escolha que eu estou fazendo agora, essa ação, está me aproximando de Deus ou me afasta de Deus? Dependendo da resposta, você já sabe se está no caminho certo ou errado. Se a sua escolha está beneficiando a fraternidade ou ela está beneficiando só o seu ego, entende? E aí, quando você começa a tomar essa consciência, você vai ter essa percepção também nos vínculos afetivos. E aí, consequentemente, a sua vibração começa a mudar quando você se torna uma pessoa mais profunda nas escolhas que você faz na sua vida. Nas escolhas alimentares, escolhas de vestimentas, escolhas de relacionamentos, escolhas para a sua saúde. Quando você pensa no longo prazo,
e não só em satisfazer um desejo transitório, a sua vibração muda porque você se torna uma pessoa mais fraterna, mais empática. E claro, gente, isso é um processo, não é do dia para a noite, é um processo. Tenha paciência consigo mesmo, se perdoe, tenha autocompaixão. Eu não estou dizendo para você ser conivente com seus erros, não é isso. Mas eu estou dizendo para você não ser excessivamente autocrítico, a ponto de que a crítica vai fazer com que você não saia do lugar e você fique ali patinando na negatividade. Isso também não é saudável. Então, sim, é importante você reconhecer suas sombras, suas limitações, acolhê-las com amor e compaixão para começar a mudar. Então, você percebe que tem alguma coisa na sua vida, alguma escolha que você está fazendo hoje, que é só focada em prazer imediato. Como é que você pode mudar essa escolha? Né? Então, as sugestões são autoconhecimento, terapia, meditação. Foque em vínculos com pessoas que realmente vão te ajudar a se elevar, com pessoas que vão te inspirar a ser uma pessoa melhor. É a famosa relação ganha-ganha. As pessoas com quem a gente se relaciona, gente, são cruciais para o nosso desenvolvimento, para a nossa mudança energética. Então, se você se relaciona com pessoas que têm padrões comportamentais muito densos, muito negativos, que te puxam para baixo, né, que reforçam hábitos negativos, que reforçam crenças negativas, a tendência é que você fique patinando nessa negatividade, fique lá imerso nessa lama, nesse lodo, né, que está cada vez mais achatando a sua consciência. Então, busque relacionamentos que vão te ajudar nessa elevação, com pessoas positivas, com pessoas que busquem também valores mais profundos, com pessoas que não se contentem com superficialidades. Sabe, isso é muito importante para o seu crescimento pessoal, a meditação também diária, para você se conectar com a fonte criadora, se desidentificar gradativamente dos desejos do ego, que são desejos mundanos que te puxam para baixo. Então não caia na tentação de tentar atender a um desejo do ego que só vai trazer uma gratificação imediata, mas não vai trazer uma gratificação a longo prazo. Não vai trazer um crescimento real para o seu ser, porque isso é uma ilusão da matéria. Esse mundo, gente, ele é construído de forma a nos propiciar muitas possibilidades de ilusões materiais, né? Então a gente às vezes fica muito assim fascinado pelo poder material, e a gente às vezes se perde nesse desejo, nessa ilusão, e fica identificado com isso e acaba não desenvolvendo outras qualidades. E aí a gente acha que basta ter sucesso material para ser alguém no mundo. Mas espera aí, Jesus nos ensinou que nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo sem ser do mundo é focar no ser. Eu não estou dizendo que a matéria não é importante, claro que é importante, mas o problema é o apego a ela. Como falava o Osho, o problema não é ter posses, o problema é a possessividade. O problema é a matéria mandar na sua vida porque você está iludido com desejos transitórios do ego, entende? É bem diferente. Então, para você ser uma pessoa realmente próspera, é preciso ter o autoconhecimento. Porque a verdadeira prosperidade, ela é fruto do olhar para dentro e não da identificação com aquilo que é falso, com a ilusão. Entende? A verdadeira prosperidade, ela é fruto da conexão com a fonte criadora. E para que você consiga desenvolvê-la na excelência, você precisa buscar um sentido de vida que te nutra. Então, buscar filmes, por exemplo, que possam trazer uma reflexão mais profunda, a meditação, como eu falei, as terapias, leituras que sejam edificantes, músicas também, que possam trazer esse aprofundamento de alma. As músicas clássicas, por exemplo, elas fazem esse trabalho brilhantemente. E eu não estou dizendo com isso, gente, não vamos também levar tudo ao pé da letra. Então eu não posso ouvir uma música superficial? Claro, você pode fazer o que você quiser, não estou dizendo aqui que você não pode fazer isso ou aquilo. O que eu estou dizendo é para você priorizar na sua vida coisas mais profundas, quando você quer de fato mudar o seu padrão energético e buscar significado para a sua vida, né? Então você pode eventualmente ver um filme bobo só para dar risada,
ouvir uma música que não edifica coisa nenhuma. Claro que pode, é até bom às vezes você ter esse parâmetro, né, para poder comparar. Então tudo bem, se é uma coisa eventual, ok. O problema é ter esse padrão comportamental, é escutar só isso, é só assistir a filmes que não agregam nada, que vão produzindo no seu imaginário, no seu inconsciente, imagens muito negativas. Porque quando a gente está assistindo a um filme, gente, a gente está ali captando uma série de mensagens subliminares e a gente está plantando sementes no nosso inconsciente que vão servir como respaldo para um certo padrão comportamental que vai se formar. Então, quando você está assistindo algo, você está alimentando os seus olhos e a sua alma com aquilo que está sendo expresso naquela imagem. Entende? Então, por isso que não é algo simplesmente por entretenimento você assistir, por exemplo, a um filme de terror. Os filmes mais densos, gente, que trazem essas imagens muito densas, estão propagando uma série de crenças negativas e padrões comportamentais e atraindo também espíritos afins que vibram naquela frequência, para quem acredita nisso, né? Como eu, por exemplo, eu tenho uma visão espiritualista, como vocês sabem. Então, assim, você está endossando aquele padrão mais denso, se conectando com aquela vibração e poluindo o seu inconsciente de imagens negativas. E aí você começa a ter medos, ansiedades, que você não sabe de onde vem. Muitas vezes tem a ver com esse tipo de coisa para a qual você está dando poder, para a qual você está dando atenção. Porque quando a gente olha para algo, a gente está dando atenção para aquilo. E não é simplesmente algo inocente, porque para o cérebro não tem diferença se é real ou não, entende? Então, quando o cérebro ele processa as informações que ele recebe, ele não diferencia necessariamente entre o que é real e o que não é. Então, por exemplo, se você quiser melhorar a sua vibração, sua energia, se você quiser atrair vínculos saudáveis, comece a ver imagens de casais que são felizes, por exemplo, né, para você poder focar naquilo e poder também gerar essa vibração correspondente dentro de você. Procure por pessoas que vivem vínculos duradouros para você mostrar para si mesmo que isso é possível. Então, conforme você vai mudando o padrão, no começo você tem que fazer um certo esforço, mas depois ele vai se tornando natural. Busque amizades mais profundas, com pessoas com quem você pode ter conversas mais profundas. Ah, Gisela, mas eu não encontro essas pessoas. Então, mas onde você está procurando essas pessoas, né? Você tem que ver os ambientes que você frequenta. Isso influencia também. Se você está, por exemplo, frequentando um clube do livro, um grupo de estudos espíritas, por exemplo, ou se você gosta de fazer cursos de autoconhecimento, sei lá, de reiki, de terapias holísticas, provavelmente nesses ambientes, né? Se você é uma pessoa que tem esses valores, você vai encontrar pessoas que comungam desses valores. Se você é um vegano, por exemplo, você começa a frequentar as festas dos veganos, né, os eventos, você vai encontrar pessoas afins. Então, é claro, é mais difícil quando você foca nos ambientes errados, mas se você vai nos nichos específicos, se você frequenta esses lugares específicos, você encontra pessoas afins. Uma forma da gente encontrar pessoas interessantes, a meu ver, é através da prática da caridade, da prática do trabalho voluntário. Quando você está fazendo um voluntariado, certamente você vai encontrar muita gente interessante, porque são pessoas empáticas que estão ali se doando em prol de uma causa maior, né? Então, é uma sugestão interessante para pessoas que estão, inclusive, se sentindo sozinhas, que acham que não tem ninguém legal no mundo. Comece a fazer caridade, comece a ajudar outras pessoas. O próprio Chico Xavier falava sobre isso, né? Que ele não tinha muito tempo de pensar nos próprios problemas, porque ele estava ajudando outras pessoas, e quando você está ajudando outras pessoas, você não tem tempo de reclamar da sua vida. Era algo assim, tá, gente, que ele falava. Não quero pôr palavras na boca dele, não era ipsis literis isso, mas é algo assim, sobre a importância da caridade para a gente não focar nas nossas próprias feridas, porque quando a gente está lambendo as nossas próprias feridas, a gente fica, ai, tadinho de mim, não tem ninguém legal para mim, olha só como esse mundo tá difícil, né? As pessoas só querem relacionamentos superficiais. De fato, a maioria das pessoas, mas tem as exceções. Você, por exemplo, é uma exceção. Se você está buscando algo profundo, você é uma exceção. E da mesma forma que existem pessoas como você, da mesma forma que você existe,
Existem pessoas como você, nenhuma experiência é única, a gente tem o inconsciente coletivo. Então, da mesma forma que você quer um vínculo melhor, mais profundo, certamente haverá outra pessoa para você se relacionar que quer o mesmo. Mas é preciso que você se abra para essa possibilidade. Então, quando você começa, por exemplo, a se doar através da caridade, de um trabalho voluntário, pode ser numa instituição, num centro espírita que você frequente, ou na igreja que você frequenta, sei lá. Busque uma forma de ajudar outras pessoas, você vai encontrar gente interessante no caminho. Você vai encontrar pessoas mais humanas, pessoas espiritualizadas, pessoas empáticas, altruístas, se esses forem valores estruturais para você. Então é uma questão de você se abrir, de você acreditar que existe, se abrir para essa possibilidade, lidar com seus próprios medos da vulnerabilidade. Para isso é preciso meditar, fazer terapia. E busque também a mudança no seu padrão vibracional, ouvindo músicas que elevam, fazendo leituras edificantes, para que você possa ter um significado mais profundo para a sua vida. Porque relembrando aquela frase que eu falei no início, né? Quem vive na superfície nunca poderá ter vínculos profundos. Então, se você quer de fato um vínculo profundo, abra mão de viver na superfície. Se aprofunde primeiro de tudo em si mesmo. Olhe para dentro. Integre as suas sombras, se conheça, saiba quem você é. Não seja conivente com as suas sombras, mas conheça-as, para você se autoconhecer. Porque através desse autoconhecimento, a sua autopercepção se expande e você começa a fazer escolhas mais sábias na sua vida. Escolhas que serão frutos da conexão com o ser e não da conexão com os desejos transitórios do ego. Quando a gente só atrai vínculos descartáveis, é porque a gente está, de alguma forma, nutrindo esse padrão descartável dentro de nós. Né? Se a gente entender aquela lei hermética que tudo que está fora está dentro, se esse vínculo descartável chegou, é porque provavelmente existe esse padrão comportamental da liquidez, né? Ou da superficialidade dentro de você. E essas sugestões que eu dei ao longo do áudio vão ser importantes para você mudar esse padrão, né, da gratificação imediata, para você poder se focar em coisas mais profundas em todos os setores da sua vida, para mudar a sua vibração, para não tratar o outro como um objeto, para entender a responsabilidade que é a troca energética com alguém. É tudo que isso envolve do ponto de vista kármico, do ponto de vista espiritual. Então essa consciência vai começar a atrair novos padrões relacionais. Às vezes esse padrão, né, novo que vai começar a surgir vem embalado de uma forma que o seu ego não entende ou não aceita. Mas é preciso superar os seus próprios medos e preconceitos para que você possa enxergar possibilidades amorosas, às vezes com pessoas que são de um tipo físico que antes você não achava muito bonito. Mas se você se abrir para essa possibilidade, para conhecer o ser que está ali, de repente, quando você se dá conta, você está se sentindo atraído pela pessoa. Eu não estou dizendo que a beleza não é importante como um fator de atração, né? Claro que é. É também parte da atração, da conquista. Mas muitas vezes a gente está tão fixado em padrões que vêm do ego e não do ser, que a gente nem se permite conhecer pessoas que fogem um pouco daquele padrão. Por conta de preconceito, por conta de um medo da entrega. Então, de repente, você, sei lá, um exemplo bobo, tá? De repente, você é uma mulher que sempre gostou de se relacionar com homens muito altos. Se o cara não fosse muito alto, não te interessava, você nem olhava. E, de repente, tem pessoas interessantes que não fazem parte desse padrão e que são, às vezes, pessoas muito mais amorosas, muito mais sábias, inteligentes, perceptivas, fraternas do que o cara que tinha aquele padrão. Então, por que não se abrir para conhecer? Porque será que esse seu interesse era algo que vinha da mente, um desejo do ego, ou será que era algo do ser? E é o autoconhecimento que vai te mostrar tudo isso. Né? Você olhar para dentro, para que quando você for olhar para fora, você olhe com percepção genuína e não com projeção, para que de fato você possa perceber quem é o outro e pare de ficar projetando esses desejos do ego no mundo externo, porque senão ninguém é bom o suficiente, né? Senão você não se abre para nenhuma possibilidade, porque você está com a mente fechada para essas possibilidades.
Você está fixado num padrão mental que muitas vezes é uma forma de você se proteger por uma defesa pessoal, por um medo da vulnerabilidade, porque todo relacionamento envolve entrega e para você se entregar, o ego tem que morrer, entre aspas. Então você precisa se colocar numa situação de fragilidade e às vezes isso dói, isso dá medo, porque te lembra de traumas do passado, de crenças antigas. E aí, por conta dessa defesa, você acha que ninguém é bom o suficiente e não se abre para nenhuma possibilidade. Então, se abra para as possibilidades, mas para as possibilidades que vão ao encontro dos seus verdadeiros valores, né? E para que você possa ter essa percepção, você vai precisar buscar o autoconhecimento, buscar a profundidade na sua vida, sair da superfície, em todos os setores. Parar de pensar só no prazer imediato e pensar a longo prazo. Reconhecer se as escolhas que você está fazendo agora te aproximam de Deus ou te afastam de Deus. Para que você possa viver relações melhores, mais profundas, mais saudáveis, mais harmoniosas. Até nessas relações haverá dualidade, haverá espinhos, haverá problemas. Mas se você é uma pessoa madura, você vai ter persistência, resiliência, sabedoria para lidar com essas adversidades, sem achar que a forma mais sábia de lidar com elas é rompendo o vínculo de forma abrupta por conta da sua dificuldade de lidar com algo que não satisfaz um desejo imediato do ego. Isso vem da maturidade. Gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Se esse áudio fez algum sentido para você, eu peço, por favor, que você deixe seu like aqui para mim, compartilhe esse áudio com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Desejo um dia muito abençoado, muito iluminado a todos, com muito amor, leveza e alegria. Então é isso, gente. Até o próximo áudio e até o próximo vídeo na terça-feira às 11h30. Tchau, tchau!